Olá, amigos e amigas internautas do pnbonline.com.br. Estamos aqui com o jornalista Pedro Pinto de Oliveira, iniciando mais um programa Nada Pessoal. E nesta quinta-feira, nós estamos trazendo aqui o sindicalista, presidente do Simpag, Antônio Wagner. Antônio Wagner acabou movimentando o noticiário político e o noticiário sindical, o noticiário dos servidores públicos, ao se posicionar como presidente do Simpag e descobrir esse verdadeiro assalto que está sendo feito aos servidores públicos de Mato Grosso. Prazer tê-lo conosco no programa Nada Pessoal, e eu gostaria de indagar o seguinte: como é que chegou ao sindicato, como é que chegou até você na presidência essas informações de que estava existindo fraude nos consignados dados aos servidores? Bom dia, Antero. Bom dia, Pedro. Satisfação estar com dois monstros do jornalismo aqui na minha frente. Fico até um pouco intimidado, mas vamos tentar ser o mais lúcido possível aqui diante de um assunto de extrema gravidade, como o senhor tem colocado nos seus comentários, Antero, e é muito importante que a gente consiga esclarecer ao máximo possível de servidores, porque ainda não chegou no ouvido de todos os servidores a gravidade do que nós estamos tentando explicar, até porque o governo tem colocado alguns decretos no meio desse caminho, tentando mudar a narrativa, e a gente precisa repor a verdade para dizer o que está acontecendo. Essas fraudes começam com uma parceria que nós fizemos, um contrato de parceria com um economista chamado Elcione Couto Melo, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, trabalhou em grandes bancos como Safra, Santander, Itaú, e ela começou um trabalho normal de revisão de consignados, porque os servidores estão extremamente enforcados financeiramente, por conta também, principalmente, do não pagamento da reposição inflacionária dos anos 2019, 20, 21 e 22, né? Aí somando quase 20%. Então, é bom que lembrar a todo mundo que nós temos uma perda de 20%. E ela começa esse trabalho de revisão dos consignados. E com vários bancos, conseguimos avanços com o Crefisa, com o Banco Pan, com o BMG, né? Negociações muito vantajosas para os servidores de forma administrativa. Por quê? Porque você tinha acesso aos contratos. Só que um banco, depois de uns 3, 4 meses que ela começa esse trabalho, um banco, ela chamou a atenção dela e ela me procurou. Falou: presidente, eu não consigo acessar os contratos desse banco, que é o Banco Capital. E ele precisa me entregar esses contratos, não responde, inclusive, as notificações do Banco Central. Eu notifico o Banco Central, que notifica o banco, e ele não entrega os contratos. Então, é necessário que a gente tome providências. Eu judicializei alguns processos sem a sua autorização, porque nós temos uma assessoria jurídica que é, né, contratada do sindicato para atuar em casos dos servidores, casos funcionais, mas e ela é uma economista, também advogada. E ela falou: olha, a sua revelia, eu não te avisei, mas é porque eu queria saber desses contratos. E ela conseguiu uns 3, 4 contratos nessa época ali, julho, agosto de 2023 para 24 ali. E aí ela me disse que os contratos estavam com diferenças de valores. O valor do contrato de face da CCB, cédula de crédito bancário, é diferente do que estava depositado na conta do servidor do mesmo banco. Ou seja, o cara caiu na conta dele 20 mil, só que o contrato era de 33. Eu tenho aqui provas do que eu estou dizendo. E pagando um juro de 3, 3,5%, 4% em cima dos 33 sem tê-lo recebido. E aí ela me chama para contar, eu falo: tá, tudo bem, mas como é que você chega a esta conclusão? Me traz o seu método, o seu processo. E ela trouxe um processo montadinho para mim, do começo, meio e fim. E eu analisei e falei: olha, eu sou advogado também, falei, isso é uma fraude. Mas só nesse caso, ela falou: não, eu tenho mais 2 iguais. E aquilo nos chamou a atenção, Antero e Pedro. E aí a gente resolve construir uma estratégia de comunicação para atrair os servidores. E a partir daí a gente consegue trazer muitos servidores para buscar essas revisões e focados, assim, para não indicar que o foco era o Banco Capital, a gente chamava: olha, vem para você que a gente está tendo muito êxito em negociações com Crefisa, BMG e Capital. Venham, procurem o sindicato. E as pessoas começaram a procurar como se fosse uma romaria dentro do sindicato, todas as terças, todas as quartas e sextas que ela atendia lá pela manhã, e as pessoas procuraram as dezenas, centenas de pessoas. E ali começa o trabalho. E, portanto, desde 2023. 2023. Aí a gente foca em levantar o máximo possível de casos. E aí
A dificuldade é imensa. É necessário dizer que cerca de 3, 4 meses para conseguir um contrato, e muitas das vezes eles não entregavam o contrato e só entregavam por via judicial. Importante dizer também, por que demorou? Porque a gente ficou 1 ano buscando esses contratos por vias judiciais. Então a nossa intenção era chegar pelo menos a 100 contratos para ter certeza do que nós estávamos afirmando. Porque não dá para a gente sair falando de um banco que está cometendo fraude sem ter certeza, até por conta de processos. Então, né, indenizações e tal. Então a gente começa a... Tudo que a gente falava, a gente pensava muito bem, inclusive os termos que a gente estava utilizando nos vídeos que a gente gravava. E a partir disso, depois de uma gama de contratos, a gente entende que tem certeza do que estava acontecendo. E aí eu vou buscando certas informações extraoficialmente, claro, com colegas. Eu sou de uma carreira, Antero e Pedro, carreira extremamente técnica. Uma carreira composta aí de 1.300 servidores em atividade, uma carreira da área meio sistêmica. Inclusive o secretário adjunto da folha de pagamento é da minha carreira, o secretário adjunto de orçamento o capistrano é da minha carreira, um contador, outro matemático. Mas basicamente minha carreira é composta de advogados, contadores, economistas, administradores, profissionais de TI. Né? 80% da minha carreira é composta desses perfis de nível superior. Então é uma carreira muito técnica. Então nós somos reconhecidos como pessoas muito técnicas. E eu sou advogado. Então a gente sempre teve um cuidado técnico de tudo que a gente está fazendo. E a gente começou a buscar entre os colegas. Colega, peraí, eu tenho uma suspeita aqui. Faz um levantamento aí para mim, extraoficial, não precisa infringir nenhum tipo de norma, não. Mas puxa aí para mim quantos contratos nós temos da nossa carreira com esse banco. E a pessoa me trouxe, 400. Eu falei, poxa, mas caramba, 400, eu tenho 1.200 em atividade, 2.000 no total entre aposentados e ativos, 400 é um número significativo, 25%. Peraí, será que esse nível de 25% aqui também se aplica às demais carreiras? E fomos atrás também dessa informação. E aí alguém nos informou que tinham 12.542 contratos da modalidade de cartão de crédito consignado com este banco. Aliás, 12.542 pessoas. Só que quase 20 mil contratos. Porque tem pessoas como essa colega, que foi o primeiro caso que nós protocolamos, que tem 3 contratos. E aí depois, Antero, ao longo das nossas investigações, a gente descobre que o Banco Capital não atua somente com este banco. O que é diretor de um, é sócio de outro, é administrador de outro, e eles compõem uma rede de 5 instituições financeiras, que eu não vou citar todas agora, para não atrapalhar algumas coisas que nós estamos buscando de informações, mas nós já sabemos que eles também, outros contratos que nós investigamos desses outros bancos, aqui eu vou citar mais 2 só, até para o servidor saber, Clickbank e Cartus Sociedade de Crédito. Guardem bem esse nome, Cartus Sociedade de Crédito. O primeiro caso que nós protocolamos, lá em julho de 2024, se não me engano, julho de 2024, a colega tem 3 contratos. 2 com o Cartus e 1 com o Banco Capital. E os 3 contratos com fraudes, com valores a menor. Por exemplo, esse contrato do Cartus, ela pegou 21 mil. Só que na conta dela caiu 11 mil. 11.193. A dívida dela, ela fez um contrato. Ela fez um contrato. Isso é uma CCB. De 21 mil. Isso é uma CCB, uma cédula de crédito bancário. Esse é o contrato, com todas as cláusulas de um contrato mesmo. Porque muitas vezes o banco, inclusive, ele criava certas armadilhas. Você cobrava e de repente um banco mandava lá os dados pessoais, que é um simulacro do contrato. E a pessoa ia lá e judicializava. O juiz falava, mas isso aqui não é um contrato. Primeiro que não tem assinatura, segundo que isso aqui não tem as formalidades de um contrato, que o próprio decreto 691 e as resoluções do Banco Central definem como contrato. Custo efetivo total, data de início, data de término, modalidade do crédito contratado, os juros, né, as taxas embutidas, seguros, tal. Enfim, não era um contrato. Então muitas vezes ele entregava esse simulacro de contrato para 98% das pessoas que procuravam o banco. E aí as pessoas iam tentar judicializar e aí falavam, não, mas o juiz falava, não, mas isso aqui não é um contrato, isso aqui é um dado pessoal, isso aqui é um simulacro de contrato. Então, quando você acessa o contrato, é isso que se estranha. Não, mas termina explicando aí. Então, 21 mil reais é o contrato. Os juros aqui, por exemplo, 3%. 3% cobrado sobre 21 mil. Parcela, por exemplo, dela é de 540 reais nesse contrato. Então, ela está pagando sobre o 21. Só que na conta dela, efetivamente, caiu apenas 11.
Esse é o primeiro contrato dessa colega. O segundo contrato dela, a mesma coisa. Cartos, Sociedade de Crédito. Lembrem bem desse nome. Contrato de 11.300, custo efetivo total 96 meses de parcela, 96 parcelas de R$ 280. Custo efetivo da total 26 mil, só que 11.300. Só que caiu apenas na conta dela 5.700, segundo contrato da colega. O terceiro contrato, Capital Consig. Capital. Contrato, mesma coisa, 6.644, caiu na conta dela 4.135. Somados os três contratos, o que ela recebeu a menor, dá R$ 17.700. Mais o que ela pagou de juros ao longo de 2 anos sobre o total desses valores que eu coloquei aqui. E não sobre o que ela efetivamente recebeu na sua conta bancária. Ok. Para nossa surpresa, que a gente vem a descobrir depois, o Carto Sociedade de Crédito só foi credenciado pela CEPLAG em outubro de 2024. E o contrato é de... E o contrato é de 2023. Só que nós temos contratos da Cartos de 2022. Como é que o banco estava operando sem ter sido credenciado? Piora a situação, Pedro e Antero. Por que piora? Porque os 3 contratos somados dá 1.020. Eu vou dar um outro exemplo aqui muito rapidamente. Tem um outro colega aqui que pegou contratos com vários bancos. Itaú, Santander, ele tem 2 contratos com Santander. Aparece um de 89, segundo contrato, um de 185. Aparecem linhas na ficha financeira desse trabalhador público, linhas diferentes, né? Esses 3 contratos, 2 do Cartos e um do Capital, aparecem na ficha financeira dessa colega analista, administradora de empresas, em apenas uma linha. Como que você junta... CEPLAG, a CEPLAG precisa dar estas explicações. O secretário Basílio Antero precisa dar essas explicações. Porque isso aqui é crime de inserção de dados falsos em sistema público. Em sistema do governo. Em sistema da folha de pagamento. Como é que eu coloco? Como se fossem um contrato apenas. E vamos lá, são datas, meses diferentes de início e fim, taxas de juros diferentes dos 3 contratos, datas de vencimento diferentes dos 3 contratos. Como é que eu coloco numa única linha somados os 3 contratos? A CEPLAG precisa dar essa explicação, porque isso está muito estranho. Igual a este caso, nós temos uma dezena de outros, que também juntaram 2, 3, 4 contratos numa única linha na ficha financeira dos servidores. E isso é inserção de dados falsos. Principalmente, isso é crime, porque o banco só foi credenciado em outubro de 2024 e estava operando cartão de crédito consignado sem entregar os cartões plásticos. O Banco Capital nem o Cartos entregam os cartões plásticos para os servidores. E aí é a segunda fraude deste caso, que é a fraude na modalidade do crédito contratado. Ou seja, eu opero na modalidade de cartão de crédito consignado, que o Banco Central me permite taxas de juros altíssimas, que podem chegar até 6%, 7%, e entrego crédito consignado, porque pode o juro até no máximo ali 2,2%. Por que isso? Porque eu deveria entregar um cartão plástico para esse servidor. Primeiro, que o decreto impede que eu faça mais de 2 operações de cartão de crédito consignado. Essa colega tem 3. A Secretaria de Gestão e Planejamento também precisa explicar esta incongruência. Como é que o decreto me impede de ter mais de 2 operações de cartão de crédito consignado e estes bancos estão com 3, com 4 operações de cartão de crédito? Por que só 2? E com bancos diferentes? Porque é o que está no decreto. 2 linhas de cartão de crédito consignado, 2 linhas de cartão benefício consignado e 10 linhas de crédito consignado, que é esse crédito com os bancos tradicionais. E aí como que essa colega tem 3? Como que tem pessoas que têm 4 na modalidade de cartão de crédito consignado? Também já é um outro tipo de fraude aí, precisa ser melhor explicada também. E aí entra, né, nesses aspectos dessas dificuldades de se entender. Como que, mesmo não podendo, se fez mais de 2, 3 operações, por que eu estava dizendo que você só pode 2?
porque é o que o decreto define, e não pode mais de uma por banco, porque o banco tem que me entregar um cartão de crédito, um cartão plástico, como o Santander, como o Banco do Brasil. Então, como que eu vou ter 2 cartões do mesmo banco? Não existe. Isso é impossível. O Santander não vai me dar, ele vai me dar um extra, vai dar um extra, se eu quiser para minha mulher, por exemplo. Aqui não. Aqui eu contrato 2 operações, não entregam os cartões, e aqui tem gente contratando 3, 4, 5 operações na modalidade de cartão de crédito consignado, sem sequer ter o cartão de crédito. Essas explicações precisam ser dadas. A colega, ao longo de 2 anos, pagando sobre o total da dívida, além do que ela perdeu, 17.700, ela ainda pagou mais de 7.000 de juros sobre o total da dívida do dinheiro que ela não recebeu. Só esta colega, Antero e Pedro, perdeu cerca de 25 mil reais. Se nós estivermos falando de uma fraude em larga escala, 12.500 servidores, com pelo menos 20 mil a 30 mil para receber, porque nós já tivemos casos de colegas que receberam de volta, PIX, 39 mil reais. Esse banco, e aqui está a comprovação, quando a gente protocola isso na CEPLAG, o banco entra em contato com a servidora oferecendo mais crédito para ela. Posso ler o que o banco mandou para ela, Antero e Pedro? Senhora Elaine, me chamo Evelyn, falo em nome da Capital Consigue. A senhora teria um horário? Ela, sim. Do que se trata? Estamos com uma proposta de refinanciamento dos seus contratos com valor aproximado de liberação de 10 mil reais. Aí ela diz, não tenho interesse. Ela estava orientada pela nossa economista, Elcione. Aí permaneceria o mesmo valor das parcelas. Eu te dou 10 mil reais a mais, mas você permanece pagando 1.020. Mas é muita benevolência, né? É quase uma mãe o banco. Aí a senhora não teria um valor, ela diz, não tem interesse. Aí a menina diz, a senhora não teria um valor ideal que necessita no momento, poderíamos chegar no valor que a senhora deseja. Olha que banco mais bonzinho, gente, coisa maravilhosa. Adoro bancos assim. Aí ela fala, não tem interesse. A senhora não tem interesse em nenhum valor. Conseguimos chegar a um valor de 18 mil reais. Permaneceria o mesmo valor das parcelas. Está aqui. Está aqui escrito. Temos provas dessas coisas, dessas conversas dos servidores que eles nos mandaram. E permaneceria o mesmo valor das parcelas. Ela não aceita. Qual que era o valor da fraude que ela sofreu? 17.700. Eles disseram que chegariam a 18 mil. O que o banco faz, Antero? O processo dela já judicializado. O processo dela já, inclusive, em fase de recurso no Tribunal de Justiça. O banco faz 3 PIX, sem avisar nada para ela. Do valor de 10 mil, do valor de 5 e do valor de 2. Exatamente do valor das diferenças que a gente apontou como fraude. Eu queria que alguém explicasse o porquê. Não devolveu, diga-se de passagem, os 7 mil de juros que ela pagou a mais e muito menos os 3% que vai para o governo. Porque o governo recebe de cada operação das consignatárias, que são os bancos, 3% que vai para o Fundesp, que deveria ser o Fundo de Desenvolvimento dos Servidores Públicos. Muito embora ele foi completamente desvirtuado e hoje não tem mais nem a obrigatoriedade de se utilizar esse recurso para o desenvolvimento de servidores públicos. Então tem 3% que o governo recebe. E se tiver havendo fraude, o governo está recebendo uma cota à parte dessa fraude. E isso é muito grave e a gente precisa rever essas questões. Presidente, nada pessoal e 2 questões, ambas nada pessoais. A primeira, na sua opinião, qual é a sua percepção? Como que essa instituição financeira, o capital, Via Consigue, as suas afiliadas, as suas empresas coligadas, como é que elas surgiram na vida do servidor público de Mato Grosso? Veio da onde? Caiu da onde? Qual foi o céu que mandou esse esquema fraudulento em cima do servidor de Mato Grosso? A segunda questão, uma ação na justiça é de tentar barrar a continuidade desse esquema fraudulento, desses problemas. A outra questão é também, nesse mesmo sentido, saber quem se beneficiou desse verdadeiro assalto. O senhor acha que a Assembleia Legislativa deve abrir uma CPI para fazer essa investigação,
que os servidores públicos estaduais merecem e desejam? Nada pessoal, eu diria que não caiu do céu, veio do inferno esse banco. Nada pessoal, porque o que fizeram com aposentados e pensionistas aos milhares. Desses 12.500 servidores, 5.000 são aposentados e pensionistas. O decreto, inclusive, permitia que você fizesse as contratações por meio digital, telefone. Então você liga lá, ontem eu vi uma matéria, inclusive da Folha de São Paulo, uma senhorinha atendendo um telefone enquanto ela cozinhava e tomando o golpe do INSS. Uma pessoa lá falando algum negócio para ela, elas falam, não, sim, concordo. E era assim que estava sendo feito aqui. Depois eu vou explicar esse ponto, porque esse decreto, inclusive, foi alterado agora em janeiro de 2025, impedindo que se fizesse novas contratações por meio digital. Basílio alterou o decreto, depois de um ano de críticas com relação a essa questão, ele altera o decreto em janeiro de 2025, tirando isso e criando umas outras coisas ali que já deveriam ser obrigatórios anteriormente com relação ao cartão consignado, o cartão de benefício consignado. Se eu acho que tem que ter uma CPI, eu tenho certeza que deveria haver uma CPI. Eu penso o seguinte, Antero, você com toda a sua vasta experiência política, a Assembleia não pode perder o seu poder. Senão, ela deixa, os deputados deixam de ter importância. Porque se eu faço uma CPI, como aconteceu, Pedro, em 2018, a CPI dos consignados, a CPI do endividamento, conduzida pelo então deputado Guilherme Maluf, hoje conselheiro do Tribunal de Contas. Esta CPI de 2018... essa CPI de 2018 apontou um endividamento de cerca de 2 bilhões naquela época. Só que naquela época só se permitiu o endividamento no crédito consignado. Ou seja, nos bancos tradicionais, né, que você consegue controlar. Você entra no aplicativo de qualquer banco desses grandes bancos, você sabe quanto você pagou, quanto você tomou de crédito, quanto você pagou e quanto você ainda deve, qual que é a sua taxa de juros, o que está embutido ali, se tem seguro prestamista, enfim. Naquela época, em 2018, se apontou um alto índice de endividamento. Isso estava gerando já uma preocupação para a Assembleia Legislativa. Vejam, ainda se permitia somente 35%. E a CPI diz, olha, governo, poder executivo, dentro da prerrogativa e das atribuições de fiscalização e de indicação e recomendação que tem os deputados e uma casa legislativa, correto? E a Assembleia fala, vocês precisam controlar os consignados. Está perdendo o controle. Editem uma lei. Não permitam a criação, ampliação de cartão de crédito consignado, porque isso é uma armadilha. Não credenciem novos bancos. Vamos manter isso aí por ser mais fácil de controlar. O que acontece? O Poder Executivo não edita uma lei. Aí, um ano depois, 2/12 de 2019, a Assembleia edita a Lei 11.033 de 2019. O poder, e tentando, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento, servidores militares, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, que era para tentar um controle, para fortalecer o controle sobre os consignados. A Assembleia cumpre o papel que deveria ser do Poder Executivo. O Poder Executivo não manda o projeto, a Assembleia vai e edita a lei. O governador veta, eles derrubam o veto e publicam a Lei 11.033. Mas o que acontece em fevereiro de 2020? 2 meses depois da lei editada, a PGE, a pedido do governador, ingressa com ação direta de inconstitucionalidade. Neste primeiro momento, fica por isso. A Assembleia, quando isso acontece, eles editam o decreto 602, ampliando de 96 para 108 meses, já esticando a possibilidade de meses de endividamento, né? E aí, 7 meses depois, a ação direta de inconstitucionalidade consegue uma liminar que suspende os efeitos da Lei 11.033. Aí começa a farra, aí começa o samba. Mas a recomendação da CPI continuava existindo, embora a lei tivesse caído. Suspendeu, então o governo devia dizer, a lei é inconstitucional, vamos
deixar essa lei aqui, eu estou mandando essa outra para a Assembleia Legislativa que vamos controlar os consignados. Quando eles conseguem a suspensão, fazem exatamente o contrário do que recomendou a CPI. E vamos lá, uma CPI não é composta somente do presidente, ela é composta de vários membros. E aí tinha ali, se eu não me engano, o Avalone, eu não sei se o Avalone, mas o Eugênio, a Janaína, vários parlamentares que hoje, inclusive, continuam na Assembleia Legislativa. Precisamos só ver quem que são os parlamentares. E aí eles editam o decreto 650. E aí sim começa o samba, viu, Pedro e Antero. Por quê? Porque antes, pelo decreto 691, o governador quem credenciava bancos. Então, até aquele momento ali, tinha cerca de 7, 8 bancos operando crédito consignado para os servidores. Hoje tem quase 40. Quase 40. Eu estou brincando em dizer que tem mais banco operando cartão de crédito consignado, cartão benefício consignado do que banquinha na feira do Campo Velho. De tão descontrolado que a coisa ficou. E isso, decreto da Lavra e assinado exclusivamente pelo secretário de Gestão e Planejamentos. Não tem assinatura do governador. O que me leva a crer, o que me leva a perguntar se o governador tinha conhecimento disso. Será que o governador tinha conhecimento disso? Há que se perguntar pro governador se ele autorizou essas alterações. E aí o decreto cria, era 35% de crédito consignado, né? 30% de cartão de crédito consignado e 5% de cartão de crédito consignado. Então a modalidade já existia, eles falando, controle, porque isso está dando rolo. E aí eles criam mais 15%, abrem mais 15% de cartão de crédito consignado e mais 10% de cartão benefício consignado, chegando ao absurdo de permitir o endividamento de até 60% do líquido do servidor. Do líquido. E aí tira-se uma série de mecanismos de controle. Antes, quem deveria ter a guarda documental, por quê? Vamos lá. Era a CEPLAG. Por quê? Porque quando eu banco, faço uma operação com o Pedro. Pedro contratou 30 mil comigo. Como é que eu informo para a secretaria? Olha, tá aqui o contrato do servidor, secretaria, por via de sistema. Tá aqui o contrato do servidor, ele pegou 30 mil em 96 vezes, consigna isso em folha de pagamento do seu trabalhador. Então, eu banco, pego o seu contrato, você assinou um contrato e eu mando para a CEPLAG. Até 2020, até essa alteração do decreto 650, era assim. A guarda documental era do Poder Executivo. Antigamente tinha o sistema consignum, né? Não confundam com capital consig. Consignum era um sistema onde gerenciava a folha de pagamento dos servidores, deu uma série de escândalos e tal, mas não entro nesse mérito. Mas você entrava lá no sistema, você conseguia ver o seu contrato, quantas parcelas você pagou, quantas você tinha a pagar. E de repente esse sistema deixa de operar. E aí, com esse decreto, a CEPLAG se exime da responsabilidade de controlar, averbar as consignações e gerenciar as averbações das consignações. Ou seja, ele tira a própria responsabilidade. Tira a responsabilidade do governador de credenciar novos bancos e tira a responsabilidade de ter a guarda dos contratos. E aí abre a porteira para a possibilidade de fraude. Porque uma vez que o banco só me informa via sistema, por meio digital, o número de parcelas e o valor sem ter a comprovação de que aquele contrato tem assinatura do servidor, aquele contrato é fidedigno, isso para mim é onde gera a possibilidade da fraude multimilionária, como nós estamos alegando. Então a responsabilidade é do secretário e os deputados deveriam prezar pelas suas atribuições e pelas suas prerrogativas, porque senão eles perdem a importância, gente. Nós temos que ser muito claros. Em outros estados, inclusive, dentro das nossas pesquisas e trabalhos internos, para a gente chegar nesse nível de compreensão que nós temos hoje, a gente verificou, inclusive falei isso para o deputado Max, na ocasião anteontem, que a gente teve um encontro casual, e eu falei, deputado, outros estados, inclusive, quem credencia banco é a Assembleia Legislativa por meio de lei, para não virar a farra que virou em Mato Grosso, ou máfia, não sei, são 40 bancos, então... Como que você controla todas as operações de tantos bancos? Banco Master, cheio de conflito, problema com BRB e contrato e compra, operando aqui em Mato Grosso. Banco Pan, você entra em qualquer canal de reclamação, Banco Pan, milhares de reclamações operando em Mato Grosso. Inclusive foi credenciado agora para operar mais 3 anos. Agora, um mês atrás, está ali, está publicado no Diário Oficial. Então, assim, acho sim que a Assembleia deveria tomar a rédea dessa situação,
elaborar, fazer algumas indicações, inclusive criar uma comissão especial de acompanhamento dessa situação e, né, não acho que consiga passar, mas me causa estranheza não passar uma CPI, mas deveria abrir uma CPI. E me causa estranheza porque tem o deputado Paulo Araújo, que é servidor. Tem o deputado Eliseu, que é servidor. Tem um apoiador da CPI, que seria o Lúdio. Tem a Janaína, que apoiaria a CPI. Tem o Henrique, que apoiaria a CPI. Doutor Eugênio é servidor. Tem mais outros que são... Então, assim, não conseguiríamos 8 entre 24 para proteger mais de 30, 40 mil servidores que podem ter sido objeto dessa fraude, porque são 12.500 só do Banco Capital. Se a gente pegar as suas subsidiárias, os seus, né, bancos satélites ali, que eu estou dizendo que são 5, a gente está falando aí de cerca de 30, 40 mil servidores. Será que 30, 40 mil servidores não merecem a proteção desses deputados? É essa a pergunta que eu fico. Então, respondendo sua pergunta, acho que a Assembleia precisa tomar providências. Acho que ontem o deputado Max tomou uma adesão muito acertada de assinar junto com o deputado Wilson Santos, que também é um apoiador, nós já teríamos 7 votos aí, se esses 3, que são servidores públicos, encarassem as suas responsabilidades, de assinar aquele decreto pedindo a suspensão desses pagamentos para o banco, manda esse dinheiro para uma conta própria, e aí somente após auditado contrato a contrato, com presença inclusive dos sindicatos, de especialistas indicados por nós, aí sim voltaria-se o pagamento. Ah, teve fraude, amigo, descredencia e cancela e ninguém deve mais nada. Então, nós não estamos pregando anistia, nós estamos pregando auditoria. Os servidores querem pagar, os servidores não querem dar calote, os servidores são pessoas sérias, o que não se pode achar que o servidor quer dar calote. Agora tem que suspender e eu não posso pagar em cima de uma fraude. É essa a realidade que a gente está cobrando. E é isso que a Secretaria de Gestão e Planejamento precisa dar resposta, que o governador precisa dar resposta, que eu entendo que esses decretos editados não dão resposta. Eles estão tratando isso como uma relação consumerista e eu não posso tratar um crime como uma relação de consumo natural. Só para encerrar o seguinte, você disse aí daquela servidora que devolveram para ela 18 mil reais, né? Correto. Via Pix, sem ela, inclusive... ela manifestando que não tinha interesse. Eu não quero, mas eles depositam via Pix. E que isso aí é consequência de uma denúncia feita no SIGADOC, é isso? Esse protocolo no Sistema de Gestão de Processos do Estado, SIGADOC. Que é sigiloso. Quando se pede sigilo? Nós tivemos a cautela de pedir que tramitasse em sigilo. Tá. E como é que isso chega ao conhecimento do banco? Eu gostaria que a Secretaria de... Nada pessoal, mas eu gostaria que a Secretaria de Gestão isso aí explicasse. Um conluio. Quer dizer, pede-se para o secretário, em sigilo, olha, eu não quero isso, e quero a cópia dos contratos, e aí o banco fica sabendo e deposita na conta da servidora. Quer dizer, uma coisa que foi feita exclusivamente para a alta cúpula da Secretaria de Planejamento, para mim, não sei qual que é a avaliação sua. O Basílio perde condição de continuar secretário de Planejamento e o governador Mauro Mendes tem que tomar providência imediata. Ou então tem sintomas de conluio. Eu acho que é muito importante a gente fazer um recorte nessa pergunta que você faz, Antero. Esse foi o primeiro caso que nós protocolamos no andar de baixo. Como a gente achou isso muito estranho, a gente falou, vamos protocolar no andar de cima. No gabinete, no e-mail do gabinete, eu conversei com uma assessora especial do secretário, disse, olha, nós estamos com a suspeita e nós vamos começar a protocolar uma série de processos e gostaríamos que tramitassem em sigilo no e-mail do gabinete do secretário Basílio, cujo qual só tem acesso ele, um ou dois assessores especiais dele. Autorizados por ele. Para ter acesso, para ele controlar ali aquela quantidade de e-mails. Então nós começamos a protocolar 5 por semana. Nós protocolamos 5, verificamos, tramitando sim sob sigilo, e de repente o banco fez a mesma coisa que fez com o primeiro caso da colega. Fez Pix para os 5, devolveu o dinheiro para os 5. Na próxima semana nós protocolamos mais 5. Fizeram Pix para os 5. Tramitando em sigilo no e-mail do gabinete do secretário. Depois, na outra semana, fizemos Pix para mais 5. E pagaram também os 5. Aliás, fizeram protocolo para mais 5, perdão. E aí, daqui a pouco, achar que eu que estou devolvendo o dinheiro. Eu que estou devolvendo dinheiro. Fizemos o protocolo também. Se eu não me engano, foram cerca de 20 protocolos que eles pagaram depois de protocolado e tramitado sob sigilo.
Aí depois disso eles pararam de pagar, acho que perceberam que o sindicato já estava com um grande número de casos e pararam de pagar. Não sei porquê, ou se alguém avisou, enfim, não sei. Mas fato é que nós temos como comprovar que depois do protocolo essas pessoas receberam, e muitos dos quais com processos judicializados. É muito importante a gente... 20 vocês têm como comprovar. Nós temos como comprovar. O meu ex-presidente é um caso, o Edmundo. Vou citar o Edmundo porque ele permite. O Edmundo César, ex-presidente do Simpag, nós protocolamos o caso dele em sigilo no gabinete do secretário, depositaram 39 mil reais, 37 mil reais para ele. 37 mil reais. E aí, é muito importante que a gente faça um recorte com o que vem acontecendo no governo federal, porque a gente descobriu, depois de contratar a banca do Dr. Pedro Taques, a quem eu mando um grande abraço e para além de qualquer divergência político-sindical, funcional, de trabalhadores que nós tivemos, nós sempre tivemos uma relação de muito respeito e ele sempre nos atendeu. Então, dificuldades à parte, nós sentávamos à mesa e debatíamos com o governador. Hoje nós temos dificuldade de sentar com o governador, hoje nós temos dificuldade de sentar com o secretário. Os secretários não atendem, os secretários estão se achando, né, superiores às entidades, aos trabalhadores, e para mim isso é prevaricação, mas é um outro ponto de qualquer crítica que relaciona com isso. Então, depois que nós contratamos a banca do Dr. Pedro Taques, nós descobrimos que esse banco também opera no INSS. Qual foi a primeira providência do governo Lula, do presidente Lula? Demitiu o presidente do INSS, que era o responsável, ele tinha que ter o controle. Depois, demitiu o ministro da Previdência, porque o ministro da Previdência também estava ali, né, o linguagem mais chula, passando pano para a situação, também deveria ter tomado providência. Aqui nós estamos falando de 12 mil, que pode chegar a 30. Passou. Para ser mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta. Não é esse o ditado popular? Passa 30 mil possíveis irregularidades debaixo do seu nariz, você não vê? Algo está errado no seu controle e na sua gestão. É necessário um afastamento. É necessário um afastamento para que se tenha condições de investigar com mais transparência. Porque a sequência do que se vê é uma série de decretos tentando tampar o sol com a peneira. E decretos assinados por quem deveria ter fiscalizado antes. Eu fico impressionado, inclusive, com a diretoria do MTPrev. Se num ano eu tenho tantos empréstimos e, de repente, no ano seguinte aumenta 30%, no outro ano 60%, no outro ano dobra o número de empréstimos de aposentados e pensionistas. Eu, enquanto presidente, diretor de Previdência, não vi isso acontecendo também, não estava tendo controle nas consignações que são responsabilidade da CEPLAG, mas eu, como gestor da Previdência e de aposentados e pensionistas, também não vi. Acho também que o MTPrev foi omisso. Acho que o MTPrev não se acautelou como deveria. Tanto é que a última reunião que nós tivemos, Antero, de uma folha de 307 milhões, se apresentou um dado estarrecedor. 67 milhões indo para pagar juros de bancos. Ou seja, quase um terço da folha do MTPrev comprometida com bancos. Quase 800 milhões por ano. Saindo do comércio regular de Mato Grosso. Saindo do turismo interno, saindo do comércio, saindo da indústria, saindo dos setores econômicos. E aí eu faço um desafio, porque a CEPLAG não entrega os documentos que eu solicitei enquanto Conselho de Previdência, inclusive acho que prevarica, e se não me entregar, porque já tem quase 40 dias, até amanhã, eu vou representar na Controladoria Geral do Estado o secretário Basílio, o secretário da Folha de Pagamento, por não me entregar os ofícios que eu fiz enquanto coordenador do grupo de trabalho da fraude dos consignados. Eu não estou fazendo nem somente como conselheiro, que eu teria prerrogativas para isso, mas como coordenador, eleito, aliás, aprovado a resolução por todos os membros do Conselho. A alta cúpula do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, que são os patronais, e nós representamos. Então foi aprovado isso, o GT, e eles não respeitam o GT. Não entregam as informações que eu solicitei. Então, amanhã, se isso não acontecer até amanhã, eu vou representar na Controladoria Geral do Estado por prevaricação, por não me entregar os documentos que porque a gente solicitou por ofício. Então, para mim, esses decretos tampam o sol com a peneira e tentam induzir que isso é uma relação consumerista. E é uma relação consumerista, ainda que fosse, que prejudica demais os setores econômicos de Mato Grosso. Como eu estava dizendo, eu faço uma aposta que se isso está comprometido dos aposentados e pensionistas, de uma folha geral de 700 milhões de reais, nós estamos falando aí que cerca de 250 milhões
por mês estão saindo da economia formal de Mato Grosso e indo parar na mão de banquinhos, fintechs financeiras, que eu duvido que muitas delas tenham sequer sede física como esse local excelente que vocês têm aqui. Eu duvido. Porque, por exemplo, esse Banco Capital, se você pegar o endereço dele, ele é numa chácara em São Paulo. É um negócio esquisito. E 250 milhões vezes 12, nós estamos falando aí de quase 3 bilhões de reais saindo da economia de Mato Grosso. Cadê a CDL? Cadê a FEComércio, a Fiente e os setores econômicos para sentar à mesa e cobrar providências? Porque são os setores econômicos deles que estão perdendo dinheiro, ou não? É isso. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Na quinta-feira a gente volta com outro programa Nada Pessoal.